Olá, amados. Paz e graça. Meu nome é Edson e eu gostaria que vocês ficassem aqui um pouco mais comigo para nós meditarmos na palavra de Deus. Quero ministrar um pouco em Tiago, capítulo 5, versículos do 16 ao 20. A palavra de Deus diz assim: Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se alguém de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Pai, ajuda-nos, Pai, na nossa meditação. Ilumina-nos, Senhor, para compreendermos a Tua palavra, a Tua vontade, para que nós cresçamos em graça e conhecimento. Ajuda-nos, Senhor, pois sem a ação do Espírito Santo não há compreensão, não há entendimento, e que nós possamos, com a Tua sabedoria, pregar esse texto e explicá-lo de modo claro, simples, e que venha trazer conhecimento, Senhor, e crescimento para todos que ouvem. Abençoa-nos, Pai. Ilumina-nos para que recebamos a palavra e que ela seja guardada nos nossos corações. E assim nós possamos aplicá-la à nossa vida e vivermos de acordo com a Tua vontade, segundo o Teu querer, de modo que te agrade e te glorifique. Pai, oramos assim, pedindo-te auxílio, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tiago era uma das colunas da igreja e ocupou um papel muito importante em Jerusalém. O tema da carta de Tiago é a diferença que existe entre a religião pura e verdadeira e a religião vã, que é inútil e falsa. Embora muitos pregadores apresentem um evangelho cheio de açúcar, com sabor de mel, prometendo bênçãos infinitas, saúde perfeita e prosperidade material, riquezas, somente bênçãos e bênçãos, nós sabemos que não é bem assim. Os cristãos mais maduros sabem que essas promessas muitas vezes são vãs. A vida cristã é custosa. Nós temos dificuldades, sofremos, passamos por provações, somos tentados de todos os lados, sofremos pelos nossos desejos maus, pelas coisas do mundo e as tentações do nosso inimigo. Por isso que os apóstolos escreveram várias cartas. Escreveram cartas para encorajar os cristãos, para que eles ficassem firmes na sua fé. A carta de Tiago também foi escrita para encorajar os crentes
carta de Hebreus foi escrita para que os crentes permanecessem firmes na fé, porque eles estavam enfrentando diversas dificuldades, vários problemas, tribulações, perseguições. O propósito de Tiago era encorajar os cristãos verdadeiros a viverem um relacionamento íntimo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa carta, Tiago traça um paralelo entre a religião verdadeira e a falsa. A religião verdadeira é aquela que vem de Deus e que se estabelece no interior do homem através da regeneração. A religião carnal nasce no coração do homem, na vontade e nos desejos humanos, e não produz salvação, mas ao contrário, produz pecado, e pecado gera morte. A religião verdadeira é voltada para Deus, para fazer a vontade de Deus e para a glória de Deus. A religião falsa, ela centra o homem, é humanista e busca benfeitorias somente para o homem. Nós nascemos para servir Deus. A religião falsa criou um Deus para servir o homem. A religião verdadeira é perfeita e nos leva à paz com Deus. Glorifica a Deus através dos frutos preciosos que nós produzimos para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele dia, a religião carnal será julgada sem misericórdia e lançada no lago de enxofre e de fogo. A religião verdadeira nos leva à salvação e à vida eterna com o nosso Salvador. No início do capítulo 5, Tiago adverte aqueles que buscam riquezas terrenas, chamando-os ao arrependimento. E depois ele encoraja os verdadeiros cristãos a ter paciência. Ele exorta a esperar com paciência e alegria a volta de Cristo e perseverar na sã doutrina dos apóstolos, sempre louvando e glorificando o nome do Senhor. E ele finaliza o capítulo e a carta falando sobre confissão de pecados, oração e conversão de pecadores. No versículo 16, Tiago nos orienta a confessar as nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros para que sejamos curados. Aqui ele fala de cura da alma, cura espiritual. Embora nós também cremos que Jesus cura o corpo, que Deus é todo-poderoso para curar enfermidades físicas também. A confissão dos pecados e a prática da oração pode trazer vitalidade renovada para a nossa alma. E isso torna as nossas orações mais eficazes, mais eficientes. E nos versículos 17 e 18, Tiago nos fala sobre o profeta Elias e fala das orações de Elias. Elias era um ser humano normal, comum, assim como eu e você. E mesmo assim, sendo um homem relativamente simples, Deus ouvia e respondia às orações de Elias. O profeta Elias orou fervorosamente para que não chovesse em Israel e não choveu mais. Não choveu durante 3 anos e meio. Depois, ele orou pedindo a Deus que enviasse chuva e o céu atendeu o clamor de Elias. Choveu, a chuva veio e regou a terra de Israel.
e a fez produzir frutos. Elias era um profeta do Antigo Testamento, mas também era um homem comum. Ele tinha aflições, ele tinha dificuldades, muitas vezes ansiedade. Ele tinha os mesmos sentimentos que nós temos hoje, era sujeito às mesmas emoções que nós. Porém, Elias era um homem muito temente a Deus. Elias era um homem de oração e tinha um caráter extraordinário. Falava com Deus, se relacionava com Deus, era temente a Deus e ouvia a voz do Espírito Santo. Ele tinha um ótimo relacionamento com Deus, vivia e orava sempre em favor do reino de Deus e da vontade do Pai. E é por isso que o Pai atendia as orações dele. As orações do profeta Elias são exemplo para nós. Um exemplo de amor a Deus, de serviço a Deus, de temor, de reverência, submissão e obediência à vontade divina. Quando você ora segundo a vontade de Deus, pelo reino de Deus, ou ora de forma egoísta, querendo apenas que Deus atenda às tuas necessidades, te dando conforto, te dando, às vezes, coisas que nem são tão necessárias. Orar não é como ir ao mercado, que você faz uma lista de compras, uma lista de desejos e fica buscando. Orar é interceder pelo reino de Deus, pela vontade de Deus. Orar é um ato de amor a Deus, de adoração a Deus, de submissão. Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça dele. E todas as outras coisas ele nos acrescenta. Deus sabe o que nós precisamos. Ele conhece as nossas necessidades e sabe o que é melhor para nós. Ele nos ama e vai fazer o melhor para nós. Mas nós devemos amá-lo e fazer a vontade dele. Elias era um modelo a ser seguido nas orações. Ele nos ensina muito sobre o que é ser servo. Elias orava com fé, não pedia coisas para si mesmo. Ele buscava sempre orar pelos propósitos de Deus, pelo reino de Deus e pela vontade de Deus. Ele pedia a Deus que as palavras da aliança de Deus, a aliança que ele tinha feito com o povo escolhido para que fosse seu, se cumprisse, para que o nome de Deus fosse glorificado. Elias orava pela glória de Deus, não por seus desejos ou por suas vontades, mas que fosse feita a vontade de Deus. Que os planos de Deus se concretizassem na vida do povo. Ele orava pelo povo. As orações dele sempre buscavam a glória e o louvor a Deus. Não eram orações humanistas, egoístas. Nós precisamos aprender a orar. Nós oramos e às vezes não recebemos porque não sabemos pedir. Pedimos coisas vãs, com o coração cheio de egoísmo. No capítulo anterior, Tiago já havia falado que nós oramos e que nós pedimos e não recebemos nada porque pedimos mal. Oramos pelos motivos errados, com o coração cheio de egoísmo,
pensando apenas em nós mesmos. Em Mateus 6,33, Jesus nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus. E ele prometeu que se nós obedecêssemos, vivendo para ele, por ele, fazendo a vontade dele, ele proveria todas as coisas que precisamos para viver. Jesus nos faz viver de modo digno e honrado. Ele nos dá todas as condições para vivermos de modo que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, nos salvou e nos chamou para sermos seus filhos e para vivermos para a glória dele. Tudo que Deus faz para a sua glória. A razão do nosso viver é ele, é Deus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Tudo é dele, por ele, para ele. Quando oramos pelo reino de Deus e pela vontade de Deus, nós temos a certeza de que as nossas orações serão atendidas de modo positivo. E Tiago termina a carta falando em conversão de pecadores. Deus nos usa como instrumentos em suas mãos para a conversão de pessoas. Nós pregamos o Evangelho e o Espírito Santo opera no interior do homem perdido, regenerando-o e o salvando. Você tem orado pela conversão de pecadores? Você tem falado de Jesus Cristo para as pessoas, principalmente aqueles que estão à tua volta, teus familiares, teus amigos? Você tem trabalhado pela salvação dos teus filhos? Nós temos o dever de trabalhar e orar pela conversão das pessoas. Orar por elas e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Conhecer a palavra de Deus para não falar besteira, para pregar de modo verdadeiro, para evangelizar de modo correto. Um dos objetivos da carta de Tiago é a salvação e o cuidado das pessoas que vivem à nossa volta. Família, amigos, vizinhos. Nós devemos não apenas evangelizar, mas discipular, levar essas pessoas ao crescimento, à maturidade e ao caráter de Cristo. Trabalhar para que elas conheçam a palavra, para que vivam a palavra e se tornem como Cristo, pequenos Cristos, cristãos verdadeiros. Nós precisamos nos ajudar uns aos outros, nos ajudar a nos firmar no Evangelho de Cristo. Nós precisamos nos encorajar, nos animarmos uns aos outros para crescermos juntos em graça e em conhecimento. E todos nós, juntos como um só corpo, nos tornarmos a imagem do nosso Salvador, o nosso Mestre, o nosso Rei Jesus Cristo. E juntos, parecidos com Ele, esperarmos com alegria a sua volta. Vamos avançar na verdade, levando Cristo às pessoas e ajudando os mais fracos, ensinando-os, conduzindo-os, aconselhando, sempre com amor, com carinho, pautado na palavra de Deus, e os conduzindo todos aqueles que nós pudermos para a luz do nosso Senhor. Amém?
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a honra e a glória eternamente. Porque nada poderá nos separar do amor do nosso Pai em Cristo. Paz e graça.